Bom, muita boa tarde novamente para todos. Estou dizendo que informo para vocês que está sendo gravada a nossa aula, né? Se por acaso alguém se opõe, se manifeste no chat, né, dizendo não, né, não para a gravação, mas creio que todos estão aí de acordo, tá certo? Então, eu vou passar para a apresentação dos nossos slides, e se vocês quiserem perguntar qualquer coisa durante a apresentação, fica à vontade aí pelo microfone, ok? Ok. Começou a aparecer a tela? Começou sim. Apareceu. Apareceu, né? Para mim não está aparecendo, não. Não? Não, continua vendo o professor. Bota em alterar Começou? layout, talvez seja isso. Clica no 3 pontinhos, aí vai em alterar layout. Aqui na minha apresentação? Não, é da menina que não estava conseguindo ver o senhor, mas aqui tá aparecendo de boa. Tá. Apareceu agora? Obrigada. Apareceu sim. Qual é o seu nome, você que está com problema? É Luana, mas já apareceu. Luana. Tá certo. É uma coisa chata que eu acho dessas aulas online, que a gente não vai ligar o nome com a fisionomia tão facilmente, né? Eu gosto de memorizar o nome dos meus alunos. Então, tá. Então, a gente vai ter uma introdução, exemplos, objetivo da disciplina, falar dos conteúdos programáticos, para a gente ter uma visão do que a gente deve estudar para cada unidade de avaliação, como é que a gente vai apresentar a nossa disciplina, as avaliações, as datas das provas, um horário de atendimento que eu vou colocar um horário para vocês, mas a gente pode combinar um horário melhor com vocês, né? Os livros que a gente pode estudar na disciplina, os contatos, a maneira que a gente pode interagir e trocar os contatos, ter o diálogo para tirar nossas dúvidas da disciplina. Um vídeo motivacional que eu gosto de apresentar para os meus alunos, e aí o fim da aula, ok? Então, para começar a disciplina, eu gosto de motivá-los, né, à compreensão do que é a pesquisa operacional, tá certo? Porque a gente vai estudar um semestre a pesquisa operacional, a gente tem que saber definir, né? Explicar o que a gente está estudando, né? Então, o que é pesquisa operacional e como você definiria pesquisa operacional, tá certo? Então, nesse momento, eu queria que vocês abrissem um por um aí um microfone e me dissessem, né, o que vocês acham que seja pesquisa operacional, né? Pode ser, se não souber, obviamente, dizer uma definição, mas dizer um exemplo do que poderia, um problema que a pesquisa operacional poderia resolver, tá? Fique à vontade aí, fica o espaço agora para vocês falarem. Né? Gostaria aí que alguém se manifestasse. Se ninguém se manifestar, eu vou aqui sortear. Né? Enzo. Diga aí, Enzo, o que você acha que é pesquisa operacional? Professor, sei, perdido. Perdido? Não. O nome pesquisa operacional não sugere alguma coisa para vocês? Não é intuitivo? Tipo, eu acho que seria, tipo, em relação a, sei lá, algum estudo dentro de algum processo, ou tentar estabelecer alguma diretriz quando vai fazer algum estudo dentro de uma operação, alguma coisa do tipo, não sei. Algum estudo de operação,
um processo, estudo de operação de processo, né? Uhum. Certo. Alguém mais aí, por gentileza, para enriquecer nossa definição de pesquisa operacional? Eu acho que PO ele vai nos ajudar na tomada de decisões, né? Então, tipo, ele vai estar auxiliando nessa tomada de decisões aí. E, Lucas, auxiliar como? Auxiliar como? Dê assim um exemplo. Eu acho que. Tá, deixa eu ver. Um exemplo. Exemplo prático, eu acho que eu não vou saber te dizer, mas. Uma ideia, qualquer ideia que você possa ter. Tá. Para tomar decisão, assim, é uma boa sugestão, tomar decisão. Mas para tomar decisão deve existir primeiramente um problema, né? Você pensou tomar decisão, então deve ter um problema. Que tipo de problema, assim? Eu acho que, como o próprio nome diz, algum problema operacional mesmo no processo, essa pesquisa vai estar ajudando a tomar uma decisão melhor de como resolver e tal, Algum problema no processo, né? no processo. No processo. Como vocês são da engenharia de produção, na produção, né? Na produção, está produzindo alguma coisa, uma indústria, um serviço, né? Vamos chamar as meninas. Ana Carolina. Alguma Professor, opinião? eu concordo com isso aí que o Lucas falou. Eu acho que a pesquisa operacional ela deve oferecer assim alguns métodos para que a gente tome as melhores decisões. Eu acredito que seja isso. Deve existir alguns métodos aí para a gente conseguir seguir pelo melhor caminho. Certo. Renale, quer acrescentar alguma coisa? Tá certo. Tem 32 pessoas aqui online, só que eu não vejo todos, né? Eu estou vendo poucos aqui na minha tela. Eu acho que tem uma maneira de ver o grid, né? E aí eu chamaria a atenção de mais alguns alunos. Né? Bom, mas vocês foram muito bem posicionados, a opinião de vocês aí realmente está na direção certa, parabéns, né? Estão iniciando aí com o pé direito aí na pesquisa operacional. Né? Então, olha, como vocês, né, pesquisa, como eu perguntei assim, é um nome sugestivo, ele é intuitivo. Pesquisa é investigar, né? Investigar, estudar, estudo ou investigação, né? A pesquisa. Operacional de operações, né? Das operações, das atividades. Então, pesquisa operacional, estudar operações ou atividades, né? E, para a gente formalizar, né, uma definição de pesquisa operacional, seria isso, né? A pesquisa operacional é uma ciência, primeiramente, né, uma ciência, que se utiliza de um conjunto de técnicas quantitativas, né, técnicas ou métodos quantitativos, que tem por objetivo estudar as atividades ou operações de uma organização, né, com o intuito de auxiliar os gerentes e administradores na tomada de decisões. Então, realmente, vocês foram felizes em colocar aí que era estudar processos, né, para tomar decisões, né? Então, obviamente, quando a gente toma decisões é porque teve algum problema a ser resolvido, né, dentro das operações de uma organização, tá certo? Algum posicionamento a mais aqui sobre essa parte, pesquisa operacional? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Vocês sabem dizer onde eu vejo o grid de pessoas aqui que eu posso visualizar? Em layout, professor. Você vai em alterar layout, aí você escolhe o que você quer ver. O layout é onde tem os 3 pontinhos? Lá em cima, o primeiro. Alterar layout. Eu quero ter uma visão maior de vocês. É um mosaico, né? Uhum. Mas como eu estou fazendo a apresentação, aí parece-me que fica limitado o número de pessoas que eu posso visualizar. Bom, então vamos continuar aqui, né?
Algum comentário adicional sobre pesquisa operacional? Não, pessoal, tá tranquilo. Ok. E quando surgiu, né, como foi que surgiu a pesquisa operacional? É interessante um pouco a gente ter essa noção, né? A PO, pesquisa operacional ou PO, a gente de vez em quando vai citar como PO. Apareceu pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, né? Onde equipes de pesquisadores procuraram desenvolver métodos para resolver determinados problemas de operações militares, né? Então, tinha alguns problemas lá na guerra, né? E aí, pesquisadores desenvolveram algumas técnicas, né? Para ajudar a tomar decisões, né? Nas operações de guerra, né? Muito provavelmente com a questão de armamento, de munição, de alimentação, de, né, suprimentos, etc., né? Questão de como melhor se locomover, alguma coisa do tipo, né? Então, problemas na área de guerra, né? E aí, esses pesquisadores começaram a desenvolver algumas técnicas, né? E essas técnicas, elas surtiram um bom efeito, né? E elas começaram a transbordar, né? A sair do campo militar, né? Aí, o sucesso dessas aplicações dos métodos desenvolvidos levou o mundo acadêmico e empresarial a procurar utilizar essas técnicas em problemas de administração, né? Então, saiu do campo militar e o meio acadêmico e empresarial começou a adaptar, né, essas técnicas de quantitativas para a tomada de decisão, foi adaptado para a administração, né, para a área de produção, nas indústrias, serviços, né, e no meio empresarial e acadêmico também, né? Qualquer momento, se quiser perguntar, viu? Fica à vontade, né? Então, um exemplo, né, de problema de pesquisa operacional, né, como eu questionei há pouco aí para vocês, né, acho que foi Lucas, né, que falou, eu perguntei um exemplo de problema. Foi Lucas, não foi, Lucas? Foi isso mesmo. Pronto, Lucas, ó. Então, um exemplo, né, de um problema. Esse exemplo está no livro do Tarra, 2008, é o livro-texto, eu já estou adiantando, é o livro-texto da nossa disciplina, certo? Depois eu falo um pouco como encontrar esse livro para vocês. E esse exemplo está na página 57 do livro e 77 no PDF do livro, que vocês vão poder ter acesso depois, né? Então, esse exemplo eu chamei de fábrica de brinquedos estoico, né? Então, uma fábrica de brinquedos, onde ela fabrica 3 tipos de brinquedos, chamados, que são os trens, caminhões e carros, e eles utilizam 3 operações para fabricar esses 3 brinquedos. Só que, para fabricar esses brinquedos, existem limites, né? Recursos disponíveis de forma limitada, né? Você não tem todos os recursos para a produção desses brinquedos de forma ilimitada, né? Então, nesse problema, a gente verifica, né, vai na fábrica e verifica que os limites diários dos tempos disponíveis para produzir, das 3 operações, aliás, para produzir os 3 brinquedos, são 430, 460 e 420 minutos, né, para cada uma dessas operações. Então, a gente pode chamar a operação 1, tem 430 minutos disponíveis para ela, a operação 2, 460, e a operação 3, 420 minutos disponível para ela. E a receita para cada trem, caminhão e carro é de $3, $2 e $5, né, para cada unidade de trem, caminhão e carro. Os tempos de montagem por trem nas operações são 1, 3 e 1 minutos, né? Para montar um trem, você gasta 1 minuto na operação 1, 3 minutos na operação 2 e 1 minuto na operação 3, respectivamente, né? Os tempos para caminhão e carro são 2, 0 e 4 para caminhão, né? E 1, 2 e 0 para carro, né? Esses tempos aqui, 2, 0, 4, é para a operação 1, 2 e 3. Esse 0 significa que não foi utilizado a operação 2, ou seja, foi gasto 0 minutos para a operação 2, né? O 2
2 minutos foi gasto para a operação 1, 4 para a operação 3. Isso para fabricar um caminhão, tá certo? E com base nessas informações, o problema é determinar a quantidade a ser produzida de brinquedo de cada um, de trem, caminhão e carro, de modo que a receita total da fábrica seja máxima, ou seja, o lucro, a receita, o lucro seja máximo, né? Aí eu pergunto para vocês, alguém já viu um problema como esse, assim, alguma vez? Em outra disciplina? Ou pelos estudos individuais? Alguém já viu? Já, professor. Quem viu? Eu, Aurélio. Aurélio, você viu onde, Aurélio? A gente vê muito isso em engenharia de métodos, né? Nessa parte de tempos e movimentos. Tentar buscar Acredito. otimizar essa parte de tempo de produção. Sim, aí foi uma disciplina que você fez? Alguma outra? Isso, é engenharia de métodos que a gente vê. Mas não essa parte de pesquisa operacional, né? Mais avaliando, tentar melhorar o processo, melhorar o tempo do processo. Tempo de processo, né? Aqui a gente tem uma receita total e a gente quer maximizar essa receita, tá certo? Né? Diante dessas informações que a gente pode coletar na fábrica, ok? Se alguém mais quiser comentar, fica à vontade. Um outro exemplo, distribuidora de roupas femininas, né? Isso aqui, esse exemplo, na verdade, eu peguei de um trabalho que foi apresentado no ENEGEP, né? Que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, né? Anualmente, vocês conhecem já ouviu falar nesse evento, né? É um evento interessante que, inclusive, eu sou um consultor para avaliar os trabalhos a serem apresentados nesse congresso. Aí eu sou informado dos trabalhos que são apresentados nesse congresso. E aí esse trabalho foi apresentado em um ENEGEP, tá certo? E eu achei bem interessante e resolvi colocar aqui para a gente estudar, né? Então, a distribuição de tecidos, essa distribuidora de tecidos de roupas femininas é responsável por divulgar e distribuir roupas femininas em cidades localizadas a 120 quilômetros de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Então, ela tem que divulgar e distribuir as roupas femininas nesse raio de 120 quilômetros de Pouso Alegre. Essa distribuidora atende atualmente cerca de 50 consultores de venda em 11 cidades diferentes. Além disso, o mercado em Pouso Alegre e nas cidades vizinhas já se encontra saturado, contendo um número ideal de consultores de venda. Por isso, buscando o crescimento da empresa, viu-se a necessidade de expansão no raio de atuação. Para realizar essa expansão, a gerente verificou que seria possível atender mensalmente mais 30 consultores em outras cidades, tá certo? Então, além do que já estava saturado, ela viu a possibilidade de expandir por mais 30 consultores, né? E aí ela decidiu começar pelo atendimento da demanda total de 10 novos consultores de uma cidade específica, que é a de Extrema, em Minas Gerais, localizada a 94,7 quilômetros de Pouso Alegre, certo? E aí, existem outras cidades na região com um grande potencial de vendas, né, de distâncias semelhantes da sede e diferentes demandas, como mostra uma figura que eu vou apresentar logo abaixo. A figura ela vai mostrar o seguinte: a cidade de Itajubá, localizada a quase 70 quilômetros de Pouso Alegre, ela tem uma demanda de 20 consultores. São Lourenço, que fica a 130 quilômetros, uma demanda de 11 consultores. E Campos do Jordão, a 110 quilômetros, uma demanda de 12 consultores, certo? Então, a ideia, né, veja aqui, Extrema, né, que foi a cidade que a gerente colocou para atender, primeiro, a empresa diz que poderia expandir para mais 30 consultores, né? Sendo que a gerente decidiu já começar a demandar, a atender 10 de Extrema. Vocês estão vendo aqui esse slide com a mãozinha? Sim. Né? Ok. Então, a Extrema foi a cidade que ela começou a priorizar de atender a demanda.
Mas aí existia as outras cidades, Itajubá, São Lourenço e Campos do Jordão, cada um com uma demanda diferente, 12, 11 e 20. E aí o problema é o seguinte, né? Como é que eu poderia distribuir essas 30 consultores nessas novas cidades de modo a maximizar o lucro, ou, que eu não estou lembrado aqui o detalhe, ou minimizar os custos, né? Então, é como se fosse um ao contrário do outro. Maximizar o lucro é uma coisa muito interessante, importante. Ou, de outra forma, minimizar os custos também é uma coisa muito interessante para essa distribuidora, né? E, inclusive, tomar a decisão se deve manter as 10 consultores que a gerente disse que deveria ser atendida de início, né? De início, ela priorizou atender de cara 10 consultores em extrema. Mas, de repente, pode ser menos, né? Se for para melhorar o custo diminuir, realmente seja mínimo, pode ser que seja menor, menos de 10 consultores a ser atendido em extrema, e atender as outras cidades com um número que se encaixar melhor, né? Que seja ótimo, ok? Então, tem um slide aqui. O problema desse exemplo é decidir como atender as demandas das cidades, baseando-se na capacidade de oferta da distribuidora, que era 30 novos consultores, de maneira a minimizar os custos, né? E esses custos, eu posso depois disponibilizar, que a gente futuramente vai resolver esse problema. Então, eu vou colocar, saber os custos de transporte, saber o custo de transporte, e ainda verificar se deve ser mantido o atendimento já iniciado em extrema, que era de 10 consultores, né? Será que esses 10 devem ser atendidos? Pode ser menos, certo? Se assim, gerar um custo mínimo, ok? Alguma curiosidade, alguma pergunta sobre esse problema? Ninguém respondeu, então vamos para o exemplo 3. Esse é um problema que é estoque de uma revendedora de pneus, né? Uma empresa revendedora de pneus trabalha com certo tipo, cuja demanda diária é de 40 pneus em média, né? Então, uma demanda diária de 40 pneus em média. É média, certo? Não é exatamente 40 pneus. É a média que a gente aprende lá em estatística. O contrato do revendedor com o fabricante garante uma entrega semanal de 240 unidades, semana de 6 dias úteis. Porém, o fabricante está tendo dificuldades de transporte, o que acarreta possíveis atrasos aleatórios na entrega. A experiência tem mostrado que atraso médio é de 2 dias. Então, esse atraso é médio também, não é exatamente 2 dias. O objetivo do revendedor é simular seu sistema de estoque de forma a analisar a política de recebimento em face dos problemas de transporte do fabricante, certo? Né? Esse é um problema, foi um seminário apresentado no ano passado, em 19.1, certo? Por alunos da disciplina, né, de pesquisa operacional, certo? Inclusive, eles resolveram esse problema usando o Excel, apresentaram lá que eles organizaram lá umas planilhas, dados no Excel e apresentaram uma solução, né, um resultado lá para a gente sobre esse problema de estoque na revendedora de pneus, né? Alguém perguntar alguma coisa? Ou pode passar para o próximo? Tá. Uma coisa que eu vou já antecipar aqui para vocês, um exercício para me entregar na próxima aula. No final da aula eu vou apresentar uma lista de exercícios para vocês me entregarem na próxima aula, tá certo? E aí, anotem aí, se vocês estão com caneta, papel aí, ou anota aí de cabeça. Esses exemplos eu queria que vocês identificassem que tipo de técnica matemática, ou técnica de pesquisa operacional seria aplicável, né, aplicada para resolver esses problemas, né? Cada exemplo desse é um problema, não é isso? Aí, qual técnica de pesquisa operacional se aplica para resolver esse problema, para cada um desses exemplos, tá certo? Aí, anotem aí, ou fica de cabeça já, né? No final da aula tem outra lista
Tá certo? Professor, licença, o senhor vai disponibilizar esses slides? Sim, exatamente. Vou apresentar, deixar esse disponível. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, ok? Ok, obrigada. Então, vamos para o exemplo 4. Esse é um exemplo do livro de Barry Render e outros autores, de 2010, página 142. É um livro que eu tenho aqui em casa, certo? Eu já procurei na nossa biblioteca lá, física, né? Eu não encontrei na biblioteca UFCG. Também procurei na biblioteca virtual, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para ter o acesso ao livro texto que não é o Barry Render, é do Tarra, né? Mas também não tem esse livro lá, eu já procurei. Mas, quer dizer, pode até procurar novamente na biblioteca virtual, talvez tenha esse livro. Realmente, esse autor ainda não pesquisei lá. Ok, então esse exemplo está lá nesse livro, né? E aí diz o seguinte, né? Que uma empresa de construção, ela reforma casas antigas. E ao longo do tempo, ela descobriu que suas vendas em $100 mil, tá? Depende da folha de pagamento local, né? Então, o volume de vendas em $100 mil depende do pagamento local, da folha de pagamento local, quanto que as pessoas recebem, né, em $100 milhões, tá certo? Os valores da receita bruta da construtora e a quantia do dinheiro recebido pelos assalariados local nos últimos 6 anos estão apresentados na figura abaixo, tá? Então, vejam só, nessa primeira coluna tem as vendas, né, dessa construtora, né? Então, esses 6 aqui, como está em $100 mil, então são $600 mil, né? Então, vendeu $600 mil no primeiro ano, né, que são nos 6 últimos anos, e aí a folha de pagamento era de 3 o quê? 3 vezes 100 milhões, então $300 milhões. Então, as folhas de pagamento no primeiro ano de $300 milhões fazia com que a construtora vendesse $600 mil, né, nesse primeiro ano, tá certo? E a mesma ideia para os próximos anos, né? Por exemplo, aqui, ó, no último ano, no 6º ano, tinha uma folha de pagamento de $500 milhões, né? Gerou $950 mil de venda, tá certo? Então, a gente tem esses dados, né? E os valores, pronto, esses dados. E aí os economistas previram que a folha de pagamento da área local será de $600 milhões no próximo ano, tá certo? E aí a construtora quer realizar planejamentos de acordo com essas informações, né? Então, se nos 6 últimos anos eu tenho essa folha de pagamento e essas vendas, a ideia é o quê? Para o próximo ano, se a gente vai ter uma folha de pagamento de 600 milhões, aí a empresa pode estar interessada em saber qual é o volume de vendas, né? Qual será o volume de vendas estimado para o próximo ano, tá certo? Em questões de $100 mil. Quantas unidades de $100 mil será a venda baseada em $600 milhões de pagamento, folha de pagamento, tá certo? É uma questão de previsão para o ano que vem, né, por exemplo, tá certo? Alguma dúvida nessa questão? Perguntas? Ok, posso continuar então. Um exemplo, esse é o 4, esse é um exemplo 5. Também é de Barry Render, do livro, né? Página 156, ok? E uma administradora de imóveis. Antes era uma empresa de construção. Aqui é uma administradora de imóveis, né? E o problema é prever o preço de venda, é parecido o problema, né, do anterior. Prever o preço de venda de casas com base no tamanho e na idade das casas, tá? Então, tem um pouquinho de diferença, que aqui a gente tinha folha de pagamento e vendas, né? 2 variáveis. Aqui não, a gente vai ter preço de venda, uma variável, tamanho da casa é uma variável e idade da casa é outra variável, né? Então, já modificou um pouquinho o problema, né? E aí, você já é uma dica aí para saber que técnica
de PO que a gente pode trabalhar para resolver esse problema. Então, os dados para esse problema, né, baseia-se numa amostra de casas vendidas recentemente em uma determinada área, com registro do preço de venda, que é essa primeira coluna, em dólares, a área em pés quadrados, o tamanho, né, da casa em pés quadrados, porque são dados americanos, aí, então é tudo nas unidades americanas. E a idade da casa, né? Então a gente pensa o seguinte, né? O preço de venda, será que depende do tamanho da casa e da idade da casa? Será que é razoável a gente supor que o preço de venda varia de acordo com o tamanho da casa e com a idade da casa? É um questionamento que a gente pode fazer, né? E aí, o problema, como foi dito, prever o preço de venda das casas com base no tamanho e na idade das casas, ok? E aí vem o exemplo 6, que também é de Barry Render, página 158, que é o mesmo exemplo 5, né? Prever o preço das vendas das casas com base no tamanho das casas, na idade, acrescentando ainda a condição da casa, né? Como é que está a condição da casa? A casa está em boas condições? Está em excelente condição? Né? A casa é nova? Né? Então, como é que isso pode influenciar no preço de venda, né? E aí, o exercício que eu peço para vocês é que digam, que possam me dizer que tipo de técnica de PO, certo? De método quantitativo, a gente pode usar para resolver esse problema, prever as vendas, o preço de vendas. Alguns casos reais a gente pode encontrar nesse site aqui, tá certo? Eu vou para... Isso aqui é para estimular vocês a ganharem dinheiro, tá certo? Vou tentar aqui abrir um site. Estão vendo o site? Sim. Alô? Estamos. Então, ok. Então, esse site aqui tem alguns casos reais de utilização da pesquisa operacional, tá certo? Tem um link no slide que eu vou deixar disponível aí para vocês, né? Aí, ele fala que a PO começou em aplicações militares e saiu para o lado empresarial, né? Para resolver problemas na área de indústria, transporte, planejamento urbano, né? Finanças, saúde, etc., né? E na tabela seguinte, a gente vê o uso real de PO para diferentes organizações e os ganhos ou reduções, como eu falei, ganhos, aumentar lucro, né, ou reduções de custos, minimizar custos, né, que foi alcançado como consequência da utilização de PO, né. Então, vamos aqui nesse primeiro aqui, ó. O Ministério Holandês da Infraestrutura e Meio Ambiente, né, na Holanda. A aplicação desenvolveu da Política Nacional de Gestão da Água, né, incluindo combinação de novas instalações, procedimentos de operações e custos, né? Então, como operar e procedimentos para operação e custos. Isso foi em 1985 e teve uma renda anual de 15 milhões de dólares, né? Então, já é razoável, falar em milhões, né, já é bem razoável, né, é bem interessante, realmente, a gente investir no conhecimento de pesquisa operacional, né? Eu vou pegar aqui aleatoriamente outro, aqui IBM, né? Integração de uma rede nacional de distribuição de peças, distribuir peças, então, de reposição, para melhorar o serviço de suporte, né? Isso foi em 1990 e teve, 20 milhões, né, de dólares, foi um ganho, né? Mais 250 milhões em inventário reduzido, redução de custo, né? Inventário reduzido. Ok? Então, já bem interessante também na unidade de milhões. Vejam que aqui todos, na maioria, na unidade de milhões, né? De milhões. A Hewlett Packard. Redesenho do tamanho e localização do estoque de segurança na linha de produção de impressoras para atender às metas de produção. Em 1998, teve aí 280 milhões de dólares de faturamento adicional, né?
Então, realmente é interessante, né, a aplicação de PO, né, exemplos aí reais, tá certo? Né? E que espero que motive vocês a estudarem, avançar. Claro que nessa disciplina a gente não vai ter condições de aumentar milhões de dólares, assim, de cara, né? Mas aos poucos a gente vai trabalhando, estudando e investindo em técnicas mais avançadas, em modelagem mais avançadas, que possa resolver problemas tão grandes, mais complexos, reais, que possa realmente gerar uma boa quantia de lucro, né, maximar lucro ou minimizar custos nas empresas que a gente possa vir a estudar, né, a trabalhar, aliás, estudar na universidade. Ok? E vamos ganhar dinheiro, né? Trabalhar para ganhar dinheiro, que eu acho que é o objetivo de todo profissional, né? Ter sua profissão aí para ter a sua boa remuneração. Então, o objetivo da nossa disciplina, né? Como principal objetivo, nós vamos apresentar algumas técnicas principais de PO, tá certo? A gente não tem como apresentar todas as técnicas da ciência de PO, né? Mas a gente vai resolver alguns problemas de otimização, como modelagem e solução de problemas de programação linear, tá? Então, a gente vai modelar problemas, né? A gente vai em problemas reais, vai modelar e resolver esses problemas, né? Mas a gente vai focar em problemas de programação linear, que é PPL, problemas de programação linear, tá? Outros tipos de problema que a gente vai focar é problema de transporte, tá certo? Então, a gente vai passar basicamente em programação linear e transporte, tá certo? Havendo tempo, né, eu posso até apresentar alguma outra técnica, tá certo? Né? Mas uma ideia que a gente tem, para que todos nós tenhamos pelo menos uma noção de como funcionam outras técnicas, tá? Ou que existem outras técnicas, a gente vai trabalhar seminários apresentados por grupos, por equipes, formados por vocês, né, no final da nossa disciplina, né? Daí a gente vai poder ter uma noção do que é uma programação não linear, o que é uma simulação, o que é uma teoria das filas, que são outras técnicas de pesquisa operacional, tá? Para resolver alguns outros problemas de PO, que não sejam de programação linear e também não de transporte, tá certo? Então, pronto, aquele exercício que eu acabei de passar para vocês, é para vocês investigarem aí, fazer pesquisa, né, para aqueles exemplos, tal problema eu posso resolver como sendo programação linear. Aí, não, outro problema vai ser de não linear. Não, tal problema é a teoria das filas, e assim por diante, tá? Existem outras técnicas que vocês vão pesquisar, ok? Objetivos específicos. Apresentar a pesquisa operacional como uma ciência que tem como objetivo auxiliar gerentes e administradores na tomada de decisões. A gente acabou de fazer já isso, né? A gente já teve uma noção do que é pesquisa operacional como ciência, né? No início da aula a gente discutiu isso. E agora a gente vai ter, depois, nas próximas aulas, estudar a programação linear, que é uma técnica das mais utilizadas na PO, estudar algoritmos para resolução de problemas de transporte e designação, tá? Apresentar algumas tecnologias computacionais, como o software do Excel ou o software Tora, que é um software que acompanha o livro do Tarra, que é o livro de texto da nossa disciplina, tá? E o software do Excel, que tem aí do Windows, né? Eu tenho um videozinho que explica como é que eu utilizo o software do Excel para resolver problemas de programação linear. A gente vai ver isso em outras aulas, não agora. Né? Apresentar noções sobre outra técnica de PO através de seminários apresentados por vocês. Ok? Alguma pergunta aqui? Ok. Como está dividida a nossa disciplina? Tá? A gente vai estudar uma primeira unidade, que é uma introdução a PO, conceitos, definições iniciais, modelagem, né? O que é modelagem, as fases de estudo de pesquisa operacional, o que é uma modelagem de problema de programação linear, como resolver problema de PPL, que é resolução de PPL, problema de programação linear, pelo método gráfico e pela solução algébrica. Essa parte aqui, eu gosto de apresentar porque é bem intuitivo, né, e a gente pode depois precisar
dessa intuição de resolver problemas, tá, para problemas mais complexos, né? Se a gente tem uma boa base, a gente, aos poucos, vai conseguindo resolver problemas mais complexos, né? E, para isso, um método gráfico e a solução básica algébrica, ela nos dá essa intuição muito boa, né? Tá? A gente vai usar o Soft Tutorial e o PHP Simplex, que é daquele site que eu acabei de apresentar dos exemplos reais, que tem uns milhões de dólares. Aquele site também apresenta um software online para resolver problemas de PPL, né? De programação linear, o PHP Simplex. Tá? A gente vai dar uma olhada nele também. A unidade 2, a gente vai resolver os PPLs pelo método Simplex, que é um método mais utilizado para resolver PPLs, ver alguns princípios de método Simplex, Simplex tabular, como resolver manualmente, na mão, sem usar software, o Simplex, uma solução inicial artificial, análise de sensibilidade, análise pós-otimização, usar o SOAP do Excel, software Tora, esse site PHP Simplex, que tem esse software online, a gente vai ver também, tá? Então, pense que cada unidade dessa, são 2 provas que a gente vai ter. Já estou adiantando a parte de provas. E a unidade 3, problema de transporte de designação, o uso da ferramenta SOAP do Excel, Tora e PHP Simplex, técnicas adicionais de PO, através de seminário, a serem apresentadas pelos alunos como avaliação final, né? Então, deixa eu ver aqui. Avaliações, deixa eu ver. Bom, então vejam. A primeira prova vai ser só a unidade 1. A segunda prova, unidade 2, tá certo? E unidade 2, deixa eu ver aqui, como foi que eu programei? 3 seminários. Então, eu falei aqui um detalhe. Aí, problemas de transporte e designação é a unidade 3, no entanto, eu vou cobrar junto com a unidade 2 para uma prova, para a gente fazer 2 provas tradicionais. A terceira prova vai ser seminários apresentados em equipes por vocês de técnicos adicionais de PO, tá certo? Essa é a ideia. Então, o método de ensino, eu vou procurar expor problemas acompanhados de explicações intuitivas e teóricas de alguma técnica de PO, com o objetivo de resolver tais problemas, né? Aí, a proposição de problemas para serem resolvidos por vocês mesmos, objetivando a entrega de tais soluções no formato de relatório técnico ou seminário, certo? Então, assim que eu apresentar um problema, eu vou explicar de maneira intuitiva e teórica, né, a solução desse problema, usando alguma técnica de PO, e aí eu já procuro também passar para vocês, né, que vocês mesmos tentem resolver o problema de PO e eu possa estar, de alguma maneira, orientando vocês, tá certo? Essa é a ideia, né? E sempre partindo de um problema que a gente precisa resolver, ok? E aí, alguns problemas desses que eu passo para vocês, que eu solicito para vocês resolverem, eles podem, eventualmente, valer como uma pontuação para avaliação daquele estágio, certo? A gente vai recebendo esses trabalhos e vai pontuando para, na prova, juntar um peso na prova, né? Como é essas avaliações? Ó, a gente vai fazer 2 provas tradicionais, 10 pontos cada prova, através de uma videoconferência de 2 horas. Essa prova valendo 0,70, né, o peso 70, e o peso de 30 são para atividades e exercícios que eu vou pedir para vocês entregarem para mim. Um exercício, por exemplo, é para entregar na próxima aula já, na quinta-feira. Então, esse exercício de hoje, para vocês me entregarem na quinta, valendo 10 pontos, só que vai valer com peso 30, tá? No 30, na média do primeiro estágio, tá? E o primeiro estágio, uma prova tradicional, no Google Meet, vale 10 pontos com peso 70. Tá? Então, a média ponderada é que dá a nota do primeiro estágio. A terceira avaliação, né, vai ser um seminário em equipe sobre uma técnica de PO.
né? Não estudado ao longo da disciplina, valendo 10 pontos, vai ser em equipe, tá? O quanto antes a gente já definir os temas para cada equipe desses seminários é melhor, tá? Então, nas próximas aulas, a gente já combina, já, mais ou menos, uma vez tendo conhecimento de algumas técnicas possíveis de PO para a gente estudar, aí a gente já começa a definir as equipes e os temas para cada equipe, ok? E a maneira de avaliar, né, se é aprovado ou não, é a tradicional que a gente já conhece, né? Se for uma média inferior a 4, é reprovação direta. Entre 4 e 7, você faz uma prova final. A aprovação direta é maior ou igual que 7, né? Maior do que 7, né? E aí, uma média ponderada, maior ou igual que 5, na prova final, é aprovado, né? Caso contrário, é reprovação. Espero que todos sejam bem-sucedidos, obviamente, né? Faremos todo o possível para que isso aconteça, não é verdade? Sim ou não? Sim. Sim. Eu pensava que era não. E, professor, uma dúvida. Na hora de entregar a atividade para o senhor, a gente vai ter que escanear e mandar para o senhor? Como é que vai ser? Vocês vão ter, de alguma maneira, se for fazer no Word, manda aí salva em PDF e manda o PDF para mim, entendeu? Né? Acho que é essa a ideia. Pode enviar pelo e-mail? Pois é, eu vou ver a melhor forma aqui para a gente ver isso, porque a gente vai trabalhar o Moodle, certo? Aí no Moodle tem como criar atividades, só que eu ainda não estou dominando o Moodle, eu estou aprendendo também, sabe? Vocês já ouviram falar no Moodle? Já. Já mexeram no Moodle? Não. Não muito. Já, mas ele tá dando uns problemas, porque ele tá caindo toda hora, porque tem muita gente entrando, o servidor não tá aguentando. Sei. Tá bem bugado. Tá, né? Pronto, se por acaso continuar esses problemas, assim, de forma direta, né, esses problemas, aí eu posso pensar a gente fazer um Google Classroom. Vocês já viram esse, né? Já. Google Sala de Aula. Vocês gostam do Google Sala de Aula? Sim. É melhor do que o Moodle. É melhor? É sim. Mais prático. É mais prático. Pronto, então a gente pode trabalhar lá também, certo? Eu estava apostando no mundo, mas aí vocês já estão relatando esses problemas, né? Aí a gente tem que trabalhar com quem funciona. É importante. Tá certo. Então, daqui para quinta-feira, mas vocês já podem fazer nos trabalhos, aí na quinta-feira, tendo o Google Sala de Aula pronta, e a gente organiza para vocês mandarem por lá, tá certo? Ou por e-mail. E de preferência o PDF, né? O PDF é mais leve, né? PDF. É mais leve? Não, mas é mais seguro. É mais seguro, exatamente. Pronto. Então, as provas aqui, ó, eu vou deixar esse slide disponível para vocês, né? 13 de outubro, numa terça-feira, a primeira unidade. A unidade 1 está descrita lá em cima do slide, que a gente mostrou há pouco. Dia 26 de novembro, numa quinta-feira, a unidade 2. Só que essa unidade 2, eu vou pegar um pouco da unidade 3. Eu não percebi esse detalhe, foi um equívoco meu aqui. E tem que pegar um pouco de problema de transporte e designação. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A unidade 2 completa, mais um pedacinho aqui, problemas de transporte e designação, deveria estar na unidade 2. Tá? As técnicas adicionais que é a unidade 3, são os seminários. Bom, aí, do dia 1º até o dia 1º e 3 de dezembro, que é uma terça e quinta, são os seminários para vocês apresentarem. Em princípio, eu organizei para umas 4 apresentações, se não me engano, por dia, sabe? 4 apresentações terça e 4 quinta. Mas eu vou ter que verificar porque a turma aumentou um pouquinho. Era 30 e foi para 35. Eu vou ter que refazer o plano para isso.
E o exame final, que eu espero que ninguém chegue lá no exame final, não precise, na verdade, né? 10 de dezembro, numa quinta-feira, tá certo? Eu gosto de trabalhar para que não haja final, tá certo? Então, horário de atendimento. Eu criando a sala de aula lá, eu vou criar uma espécie de pesquisa para vocês. Vocês querem sugerir agora um horário de atendimento? Eu pensei numa sexta-feira, de 15 às 16. Né? Seria um horário que eu vou ficar online, entendeu? E lendo e-mails, lendo, assim, o Google sala de aula, o Google Meet. Eu fico online para vocês tirarem dúvidas, né? Ou então vocês mandam e-mail e eu vou respondendo nesse horário, tá certo? Tá. Beleza. Então, o e-mail que vocês podem ter contato, você já tem esse meu e-mail aqui? Não. Não? Pronto, aí gilberto.silva@professor.fcg.edu.br. Ok? Aí, tira um print screen aí da tela, ou então depois eu deixo o slide para vocês. O livro, texto é do Tarra, Randia Tarra, Pesquisa Operacional, 2008, esse livro, está disponível na Biblioteca Virtual. O link é este aqui da Biblioteca Virtual. Vocês têm acesso à Biblioteca Virtual? Já acessaram alguma vez? Já. Já, pronto. Então, é só clicar nesse link, né, e procurar por esse livro aqui. H.A. Tarra, Pesquisa Operacional, é o nome do livro, 2008 o ano, né? Aí procura esse livro. Deixa eu ver. Vocês devem ter uma senha, né, um login e uma senha, né, para acessar. Isso Bom, é a mesma do PSI lá da biblioteca. Pronto, pode acessar via PSI, não é isso? Você esquece aí nesse site consultar, esquece a senha, eu coloco aqui, esqueceu a senha e redefine aí. Pronto. Então, vocês podem acessar essa biblioteca e vai estar disponível, né, esse livro, tá certo? É o único livro que eu realmente sei que está disponível lá na biblioteca virtual. Aquele do Barry, dos exemplos que eu passei anteriormente, aí você faça uma pesquisa lá para ver se tem também. Se tiver, é interessante esse outro livro que eu falei. Ok? Outros livros interessantes... Oi, diga. Professor, nele a gente vai achar os métodos operacionais que o senhor falou? Isso. Para essa atividade? Pronto. Obrigado. Exatamente. Um dos motivos de eu passar esse exercício para vocês é para que você já pegue o livro, certo? O PDF dele, ou acesse a biblioteca virtual lá, e já dê uma leitura, né? Leia o prefácio, capítulo 1, dá uma olhada nos capítulos que tem, né? Certo? E ter uma noção de como é que funciona o livro, tá certo? E as técnicas de PO que existem. E aí vocês tentar encaixar com os problemas que eu apresentei como exemplo. E aí você já começa a se acostumar, a se familiarizar com o livro. Outro livro interessante é do Andrade e Eduardo Leopoldino, né? Eu tenho uma apostila, eu acho que eu não coloquei aqui. Eu tenho uma apostila que eu vou deixar disponível para vocês, e foi baseada no Tarra e no Eduardo Leopoldino. Né? Então, muitas coisas que eu coloquei lá foi baseado nesses dois livros, tá certo? Outros livros que são assim mais matemáticos, como esse do Lastermacher Gerson, ele é mais matemático. Aí tem na biblioteca física da gente, né? Esse é o Henry Berry, dos problemas que eu apresentei para vocês. Complementar Arenales e outros autores, ele é mais matemático, tá? Hermes de Medeiros, ele é mais na parte de administração e economia, ele é mais prático, com pouca teoria matemática. Essa Yoshida Luzia Kazuko, é mais teóricazinha, mas é bem resumido, certo? A parte teórica matemática, né, é interessante também, né? Ela é interessante. Eu usei ela para
organizar algumas coisas na nossa apostila, tá certo? Como ter contato comigo, né? Através do e-mail que eu já passei para vocês, não foi? Deixa eu ver. Foi o horário de atendimento aqui, né? E aí as plataformas de ensino, ou Moodle ou Google Classroom, né? Como vocês estão aí já, acho que a maioria vai desejar o Google Sala de Aula, não é isso? É. Isso. Isso, né? Pronto. Então, a gente deve adotar aí a sala de aula do Google, né? Aqui um videozinho. Aí vocês vão me dizer se dá para assistir direitinho o vídeo aí. Tá abrindo aí um vídeo? Tá. Ah, sim. Abriu, sim. Eu vou beber uma aguinha e volto logo, viu? Beleza. Então, o que vocês acharam aí do vídeo? Professor, eles eram sem som mesmo? Tava sem som? Tava baixo, é? Na verdade, Tava sem som. apareceu um pouco travando sem som. Deu só para ver. Tem uma base. Não... É mais fácil você mandar o link aí pra gente aqui no chat, a gente olha. Eu só mando o link no chat, aí espera um minutinho que a gente assiste. Abre outra página e assiste. Isso. O link, né? Tá, um minuto. Pega o link aí. Saiu o link? Saiu. Saiu sim.
Então, pessoal, estão concluindo aí, né, os vídeos, né? Aí eu queria saber, assim, o que acharam dos vídeos? Oi? Do primeiro vídeo, pelo que eu entendi, foi que aquele cara lá do trailer sabia que ia cair aquele negócio lá, e assim, como é um evento que chamava a atenção das pessoas, ele foi para lá para poder vender mais, porque sabia que as pessoas iam frequentar aquele lugar. No caso, assim, a informação ajudou ele a alavancar o negócio dele, foi o que eu entendi. Do segundo, Isso. pra falar a verdade, eu não entendi muita coisa, não. Quem que não entendeu? Ana Carolina. Mas não foi você que falou isso agora? Que ele tinha Do primeiro informação... vídeo. O primeiro vídeo. Ah, o segundo não entendeu. Isso. Ah, o segundo, entendi. Bom, exatamente, exatamente, informação é tudo, né? Assim, eu sou professor mais de estatística do que pesquisa operacional, né? Então, estatística é mais evidente, assim, que a gente trabalha com dados, né? E procura transformar os dados em informações, tá certo? Mas na pesquisa operacional não é muito diferente, não. Porque a gente vai ter problemas e para entender os problemas, a gente vai precisar fazer levantamento de dados, né, de informações, né, de dados, né, para organizar esses dados, essas informações, aplicar alguma técnica quantitativa, no caso de pesquisa operacional, para daí resolver o problema, né, e tomar a decisão, a melhor decisão possível, não é isso? Tá? Então, realmente, hoje a gente está num mundo que os dados, a informação, ela está cada vez mais preciosa. Dizem até que é o novo petróleo, né? Petróleo da humanidade, né? Dado, informação está sendo até mais valioso do que o próprio petróleo, tá certo? Então, é muito importante, né? E para tomar decisões, a gente vai conversar um pouco mais na outra aula, que existem alguns caminhos para algumas considerações que a gente deve ter em mente para tomar as melhores decisões, né, no nosso trabalho, certo? E aí viu, né, no vídeo, aquele rapaz estava bem informado, ninguém diria que ia vender cachorro-quente no deserto, né? E ele, com uma informação muito boa, tirou proveito disso e está tirando um bom dinheiro, uma boa remuneração por isso, né, por causa dessa informação que ele tinha, né? O segundo vídeo, Ana Carolina, que tem a Ana Paula, né? Aí, o segundo vídeo é porque quando a gente nasce e vai começando a crescer, a gente aprende primeiro a engatinhar, a sentar, depois engatinhar, finalmente andar, e depois a gente não fica só andando, a gente chega a um momento que a gente aprende a correr, né? Então, a ideia para a gente, que eu quero passar para vocês, é que a nossa disciplina é assim também, né? A pesquisa operacional, qualquer outra, nossa profissão, de modo geral. Mas vamos pensar aqui na pesquisa operacional. A ideia é que a gente comece com coisas muito simples, certo? Para uma melhor compreensão, e aos poucos a gente vai aprendendo coisas mais complicadas, mais complexas, certo? E para até chegar um momento que, poxa, aqui tá legal, a gente está mais próximo da realidade, tá certo? Então, de início, na nossa disciplina, a gente, de início, não pretende explorar problemas muito complexos, tá? A gente pretende explorar a intuição das coisas, das técnicas de PO, né? E, para isso, a gente vai recorrer a problemas mais simples. E, aos poucos, a gente vai aumentando a complexidade até um momento que a gente consiga correr, né? Então, a ideia do vídeo foi essa, né? A gente nasceu para correr, não foi para ficar parado, engatinhando, né? Ou andando. Uma hora a gente corre, tá certo? Bom, então, por isso, o primeiro vídeo eu chamei de Informação é Tudo, o segundo foi Primeiros Passos, Correr é Humano, tá? E aí, no momento final de aula, eu vou falar aqui, vou apresentar aqui, daqui a pouco eu apresento você, Ana Paula. Eu vou falar aqui, vou deixar disponível uma primeira lista de exercícios, eu vou criar um Google Sala de Aula, aí, criando o Google Sala de Aulas, eu acho que gera um código lá, né? Aí eu vou mandar um e-mail pelo
controle acadêmico para vocês, aí vocês pegam esse código e entram na sala de aula lá que eu vou criar, tá certo? E aí, lá eu vou deixar disponível um plano de aula para vocês terem noção das nossas aulas dia a dia, tá certo? Para vocês poderem acompanhar melhor, né? E algum material que eu acho interessante, que seja útil para vocês. A lista de exercício, o plano de aula, alguma coisa do livro, tá certo? Do livro, talvez eu deixe lá. A apostila, sim, a apostila é interessante, eu já deixar disponível para vocês. Aí vocês podem ir lendo a apostila, bem como os primeiros capítulos do livro, tá? Eu deixo disponível isso na sala de aula virtual, tá? E aí eu queria apresentar a Ana Paula. Ana Paula, você pode se apresentar, falar um pouco aí. Será a nossa monitora virtual, né? Tá certo? Nesse período. Pode dar uma palavrinha? Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou aluna de Engenharia de Produção e período passado tive o prazer de ser aluna de Gilberto e se Deus quiser, esse período eu vou auxiliar vocês. Tá. Ana Paula, se você não tiver agora, assim, a maneira como os alunos podem entrar em contato com você, aí depois você me diz, eu repasso para eles, ou lá pela sala de aula virtual você mantém um contato com eles, né? Acho que é uma maneira, né, Pode ser, eu posso disponibilizar meu número para as pessoas que tiverem dúvida na cadeira ou alguma questão que queiram resolver, só mandar um oi lá que a gente resolve. Tá, você fica à vontade, o WhatsApp é a opção sua, certo? Mas aí tem a sala de aula virtual aí do Google, que é uma maneira de você ter contato, tá bom? Eu estava olhando aqui algumas perguntas, alguém perguntou como será a nossa prova, né, pelo Google Meet, não foi? Quem perguntou? Foi eu, professor, Gabriel. Gabriel Oliveira, falou comigo hoje de manhã, né, Gabriel? Isso. Sim. Gabriel, a ideia é que eu passe para vocês a prova, tá certo? E vocês têm um tempo de 2 horas para resolver, caneta, papel, tradicional, né? E aí vocês vão precisar tirar uma foto, ou escanear, né? Tem alguns aplicativos de escanear bem... Tem. Tira foto. Eu tenho um aqui, depois eu vejo para vocês. Aí pode escanear e mandar o PDF para mim ao final das 2 horas, entendeu? Pronto, tá certo. Né? É como uma prova tradicional, só que vai ser virtual, né? E vai da minha confiança com vocês de um não passar para outro. A resolução, tá certo? Eu priorizo o aprendizado. Eu acho que o aprendizado, o conhecimento para a vida profissional de vocês é mais importante do que tirar uma nota realmente aí expressiva só por passar, né? Passar por passar. O importante é adquirir conhecimento, tá certo? E eu espero que vocês explorem bastante a mim e a Ana Paula, para que a gente desenvolva mais conhecimento, né? Porque quando a gente é cobrado, a gente é forçado a aprender mais, né? Às vezes a gente se acomoda num certo nível de conhecimento, porque ninguém cobra, né? Então, a gente não vai aprender a estudar mais para quê, né? Certo? Mas eu espero que seja bem interessante a disciplina, né? Mesmo que seja online, né? Mas que a gente possa aproveitar bastante esse período aí da gente, né? Alguém mais perguntou alguma coisa? Aurélio, tive que chorar por uma vaga, para ver se a gente se forma, né? Aurélio. Foi quando você falou que tinha só 30 vagas, aí aumentou para 5, foi a gente que... Foi você que pediu? Foi eu, Samara e Yasmin. Pronto, a gente conseguiu mais 3 vagas para hoje, para produção, certo? Vocês acham que tem mais alunos querendo, precisando aí? Eu acho que não. Não, né? Pronto, eu acho que 35 tá bom, porque para a gente poder dar atenção a cada um de vocês também, tá certo? Né? Se aumentar demais, aí já dá mais trabalho, é complicado para a gente dar atenção a todos. Né? Alguma outra pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa a mais? Professor, essa lista de exercícios, junto com o exercício aí que você vai passar, vai estar tudo no Classroom, né? Aí você vai mandar por lá ou vai mandar primeiro mesmo? Como é que foi? Pronto, assim que terminar a nossa aula aqui, eu vou criar a sala de aula virtual do Google,
deixar disponível um PDF separado dos slides, da apostila também, uma folha à parte, tá certo? Vai ficar na sala de aula virtual e o exercício que eu pedi durante a aula de hoje, né? Esse exercício que eu pedi para fazer o link da técnica de PO com um problema a ser resolvido, isso daí não está na lista de exercícios. Eu criei agora durante a aula. Tá certo? Beleza. Tá bom. Então, eu acho que é só por hoje, tá certo, pessoal? Basicamente, Professor, diga. aí no caso são esses 2 exercícios para a próxima quinta, né? Próxima quinta. Aí vocês têm que me entregar já na quinta, né? Se alguém não conseguir me entregar na quinta, aí eu vou pensar em penalizar na pontuação, entendeu? Vale 10 pontos essa lista. Só que vai ter uma média no final do primeiro estágio, né? A média dos exercícios vai valer 10 pontos. Aí vai ter um peso... Oi, Gabriel. Nada não, professor, sem querer. Outra pessoa, desculpa. Pronto. Aí, na média de 10 pontos, vai ter um peso de 30% para a média do primeiro estágio, tá certo? Dessa forma vai funcionar. Tá? Mas aí, quinta-feira, quem não entregar, eu vou ter que descontar, sei lá, meio ponto, 1 ponto, que eu não tenho muito claro isso em mente agora. Mas eu vou ter que penalizar. Eu posso até aceitar a entrega depois da quinta-feira, mas com uma penalização. Eu posso até aceitar o final do dia de quinta. Né? Vamos combinar assim, né? Até o fim do dia de quinta-feira eu aceito. Ok? Tá bom, pessoal. Então, se qualquer dúvida, aí se comunique lá no Google Classroom, tá bom? Professor. Tá bom. Ou por e-mail. Professor. Oi, diga. É que eu percebi que você não colocou data para reposição e eu fiquei pensando que caso no dia da prova, por exemplo, a pessoa tenha algum problema na internet ou alguma coisa, aí como é que vai ser? E vai perder os pontos de atividade ou continua valendo? Reposição eu não coloquei, foi isso? Isso. Certo. Não, aí a gente pode fazer... Não, aí a gente... Para quem... Se por acaso alguém faltar em alguma dessas datas aí a gente faz do mesmo jeito, só tem direito de reposição a uma única reposição, tá certo? Uma falta. Aí, na semana dos seminários, a gente marca a reposição, que é de 1º ou 3 de 1 a 3 a 4. Na última semana de aula, a gente marca uma reposição para quem faltar. Tá certo. Tá bom? Tá bom, então. Então, boa tarde para todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não. Tem 31 pessoas aqui. Chegou a 32 pessoas. Eu iria fazer tipo uma chamada, mas a gente não vai ter problema de chamada, não. A maioria está presente, né? Tá? Eu espero que todos sempre procurem realmente participar das aulas, porque eu vou procurar ao máximo ser interativo, certo? Eu gosto de levantar perguntas. Vocês perceberam que hoje eu levantei uma pergunta e gosto de que respondo, tá certo? Para não ficar falando sozinho, tá bom? Eu gosto de... E outra coisa, nas próximas aulas vai ter problemas, né? Eu vou jogar para vocês e vocês vão ter um tempinho para resolver, para me retornar, tá certo? Beleza. Ok, então eu vou terminar aqui interromper a gravação, tá? Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.